Estimado Padre Marcos, Padre Gleison, cumprimento o vice-prefeito que se faz presente, outras autoridades que aqui estão. Desejo igualmente cumprimentar os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, aqueles que nos ajudam nesta celebração, os irmãos desta cidade, como também aqueles que vieram de outras comunidades para participar conosco da graça que hoje se realiza, como também os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus havia se mudado da cidade onde ele morava, onde ele fora criado, chamada Nazaré, para uma cidade ali muito próxima, chamada Cafarnaum. Essa cidade ficava diante de um lago imenso, chamado Lago da Galileia, e várias pequenas cidades ficavam ali ao lado. Jesus percorria todos os locais. Jesus fazia viagens constantes para pregar a palavra de Deus, para manifestar a beleza do reino implantado através do seu coração, pela ação do Espírito Santo, na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Jesus ia a todos os lugares porque desejava que a palavra que o Pai havia revelado ao seu coração fosse manifestada em toda a parte. Mas também Jesus voltava para o lugar onde ele havia escolhido para morar, porque ele precisava descansar, precisava repor as energias. Nós podemos fazer muitas coisas, é verdade, mas também temos direito de descansar. Pois bem, no dia de sábado, Jesus foi à sinagoga, como era comum entre os judeus. Jesus foi lá para rezar. Estava lá Pedro, Tiago, João, os seus apóstolos, e uma multidão também já conhecia quem era Jesus, e sabia que Jesus era capaz de fazer coisas extraordinárias. Pois bem, após aquela celebração no dia de sábado, Jesus foi chamado para ir, como nós ouvimos o evangelho de hoje, à casa de Pedro, por um motivo muito simples. Primeiro, porque a casa ficava ali muito próxima, e depois também, como o culto lá na sinagoga, que era a igreja da época, não é que começava muito cedo, somente depois desse culto é que eles podiam tomar café, podiam fazer as primeiras refeições. Resultado, Jesus foi para a casa de Pedro, porque era a casa mais próxima que existia. Ora, quando chegou lá, a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. Qual o motivo dessa febre? Nós não sabemos. Nós sabemos que a febre não é uma doença. A febre é um sinal que o organismo dá para uma doença que está atacando esse mesmo organismo. Pois bem, o Evangelho não nos diz que doença é essa, mas aquele sinal serve para nós, talvez para nos dizer alguma coisa que dentro de nós não esteja bem. Quais são os sinais que fazem com que a gente não esteja bem? Talvez a gente diga: poxa vida, estou tendo, não é, esse comportamento e isso não está bem em minha vida. Seria um sinal, como uma espécie de febre. Poxa vida, fiz tal escolha e essa escolha não foi legal. Talvez isso seja uma febre, um sinal na nossa existência. O que é certo é que aquela mulher, que nós não sabemos a doença, apresentava esse sinal. O que é que Jesus vai fazer? Jesus se aproxima da sogra de Pedro. O Evangelho nos diz que Jesus pega aquela mulher pelas mãos. É um gesto delicado. Jesus se aproxima daquela mulher. Ao invés de dizer, não sei qual é a doença, sei lá se é uma doença contagiosa ou algo perigoso, não. Jesus se aproxima e delicadamente, tocando as mãos daquela mulher, Jesus, nos diz o Evangelho, vai levantar a sogra de Pedro. E a partir daquele momento, a partir daquela atenção, a partir daquele momento, a febre vai embora, mas também vai embora a doença. Afinal de contas, se a febre era um sinal, a doença que nós não sabemos, também houve ali, naquele momento, uma grande cura. Ou seja, Deus quer curar em nós aquilo que é da nossa aparência, mas Deus quer curar fundamentalmente em nós aquilo que está doente em nosso coração, aquilo que está doente em nosso corpo, aquilo que está doente em nossa alma.
Deus deseja nos curar integralmente, para que a gente comece uma vida nova, para que a gente possa dar louvores a Ele pelas graças alcançadas. Mas se existe alguma coisa que Deus deseja verdadeiramente transformar em nossa vida, é esse espírito negativo que pode existir dentro de nós. É talvez esse medo que a gente não consiga superar. É talvez alguma coisa que dentro da gente Deus está dizendo: melhore. Você sabe que essa febre que existe em você, ou seja, aquilo que não está bem em nós, é por causa de algo muito mais profundo. Observe não a consequência, mas a causa. Veja como está a sua vida. Comece tudo outra vez, para que você possa verdadeiramente ser curado pela graça de Deus e começar uma vida que vale a pena ser vivida. E é bonito perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Deus faz um milagre em nossa vida, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, louvar a Deus pela grande graça alcançada. Mas, em segundo lugar, fazer aquilo que fez a sogra de Pedro. E nós vimos isso perfeitamente pelo Evangelho. Essa mulher se levantando, o que fez foi servir a Jesus Cristo. Foi dar a comida a Jesus Cristo, foi servir também aos outros apóstolos. Ou seja, aquilo que Deus nos dá como graça deve voltar para as pessoas que estão ao nosso lado através do serviço que nós podemos prestar. Ou seja, através da boa palavra, através da caridade, através do sorriso, através da manifestação da graça de Deus que se realiza através do bem que nós podemos fazer aos irmãos que estão ao nosso lado. E se nós prestarmos atenção, Deus continua fazendo diariamente milagres na nossa existência. Ora, estar vivo é um grande milagre em meio ao mundo que está em guerra. Tomar um copo de água hoje em dia é um milagre. Aquelas pessoas que estão na faixa de Gaza estão tomando água salgada do oceano. Ter um prato de comida sobre uma mesa é um grande milagre quando a gente sabe que milhões de pessoas estão morrendo de fome ao redor do mundo. Poder criar os nossos filhos, poder dar uma boa palavra, poder subir essas escadas vindo a essa igreja, e tudo aquilo que nós fazemos é um grande milagre de Deus em nossa vida, e só nos caberia, portanto, diante de tantas graças, agradecer e continuar suplicando a Deus pela nossa vida, para que o que há de ruim se afaste de nós e ao mesmo tempo colaborar para a vida dos irmãos que estão ao nosso lado. Eis a grande graça. Nós que somos servidos o tempo todo por Deus, por meio de sua graça, deveríamos também servir aos irmãos, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, porque a caridade transforma, porque a caridade salva, porque a caridade nos faz enxergar naqueles que estão ao nosso lado. E assim, o Evangelho continua nos dizendo que várias pessoas começaram a buscar Jesus, foram ali para ter uma palavra de vida, e ali Jesus curava a todos, principalmente tirando do coração daquelas pessoas o espírito maligno que as atacava das mais diferentes maneiras. Resultado, nós precisamos ser curados de dentro para fora. Precisamos talvez tirar esse espírito que existe dentro de nós, que não poucas vezes foi colocado pelo inimigo e que a gente nem percebe que existe dentro de nós. O vício é obra do inimigo em nossa vida, porque nós nos abrimos a uma coisa que não serve. Ser negativista também é algo péssimo, porque temos possibilidade de enxergar coisas boas nessa vida, e tem gente que o tempo todo só olha a parte negativa. Temos que parar de ser maledicentes, porque afinal de contas, não poucas vezes a gente só enxerga no outro aquilo que a gente imagina que é pecado do outro, e a gente não olha que nós também somos limitados e pecadores. Temos, portanto, milhões de possibilidades para começar uma vida nova. Deus deseja nos curar daquilo que não serve. Deus deseja nos dar aquilo que é bom, graça sobre graça, e quanto mais nós nos abrimos a essa graça, mas nós cuidamos de nós mesmos,
porque precisamos colocar um espelho diante de nós para saber quem nós somos e, ao mesmo tempo, podemos colaborar para ajudar aqueles irmãos que estão no péssimo caminho para que vivam uma vida nova, renascida pela força do amor. Foi isso que fez São Sebastião, meus irmãos e minhas irmãs. Foi isso o que ele fez ao longo de sua vida. Ingressou no exército romano por um motivo muito simples, porque ele sabia como os cristãos estavam sendo perseguidos pelo imperador. E ele disse para ele mesmo: se eu ingressar aqui, eu vou poder ajudar aqueles que estão sofrendo. Se eu ingressar nesse exército, eu vou servir ao imperador, mas eu vou servir principalmente aqueles que necessitam de uma palavra amiga, que nas prisões estão passando fome, aqueles que são perseguidos sem terem feito nada, simplesmente porque são seguidores de Jesus Cristo. E assim, através de sua vida, São Sebastião encontrou 1000 maneiras para fazer milagre na vida do outro. Meus irmãos e minhas irmãs, ter alguém que nos visite em um momento de sofrimento é um grande milagre. Ter alguém que nos dê um apoio no momento de uma derrota é um milagre que nos vem através do irmão que nos deu uma boa palavra. Ter alguém que seja capaz de olhar para a gente, não como adversário, mas como irmão, é verdadeiramente um milagre. E foi isso que São Sebastião fez durante toda a sua vida. Foi presença, foi palavra viva, né? Ao invés de julgar o outro, ele o ajudava. Ao invés de perseguir o outro, não é com a palavra, não é com aquilo que muitas vezes pode destruir a vida daquele que está à nossa frente, ele, ao contrário, colocou todo o seu coração, cheio de vida, cheio de palavra, cheio de amor, para manifestar a glória de Deus através do seu próprio testemunho. Hoje, já antecipando a grande festa que teremos pelo nosso padroeiro, que nós aprendamos com ele a ter uma visão positiva da vida, a colocar o nosso coração a serviço do outro, que a gente tenha a capacidade de que, mesmo que os outros lancem sobre nós flechas de acusação, mesmo que o outro tenha sobre nós um olhar como se a gente não pudesse mudar de vida, mesmo que o outro olhe para enxergar apenas aquilo que é limitação em nós, façamos como São Sebastião. As flechas vêm, eu vou superar essas flechas. Até o final vou servir a Deus, porque minha vida vai ser sempre entregue a Ele e por causa dEle, e a exemplo daquilo que Ele fez, entregando sua própria vida, eu entregarei a minha vida como um hino de louvor à glória de Deus, pelo bem que vou fazer, pelo sorriso que vou dar, pelo testemunho da minha existência e por tudo aquilo que de positivo eu puder colher pelo meu coração, para distribuir aos irmãos e às irmãs que são perto de mim, como também que estão longe. Se nós vivêssemos assim, como São Sebastião viveu ao longo da sua vida, a vida em sociedade seria outra. A paz reinaria em nosso lar e tudo seria transformado pela força do amor, que regenera e, como eu disse, que salva, porque Deus é amor e quem ama permanece em Deus. E foi isso que Jesus fez o tempo todo. E foi isso que São Sebastião buscou fazer ao longo de toda a sua vida. Se Cristo fez, Ele que é o único Senhor, e os seus discípulos fizeram, a exemplo de São Sebastião, então cabe a nós agora, seguindo tão grande exemplo, fazer o mesmo, para que a vida se transforme a partir de nós, e o nosso caminhar seja sempre fecundo a partir dele, Jesus Cristo, que é verdadeiramente o Senhor. Que essa alegria, portanto, encha o nosso coração e que a palavra de Deus transforme a nossa existência, para que, transformado, finalmente, nós possamos ser exemplo de transformação no mundo onde nós estamos. E meus irmãos e minhas irmãs, observando a graça de entender toda a verdade, não apenas a verdade, uma parte dela, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que resume, a forma como nós devemos olhar para a pessoa que está ao nosso lado, como fez São Sebastião,
né, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, para que assim a nossa vida seja de compaixão e não de acusação. E a história nos diz o seguinte: em um colégio havia um garoto que tinha apenas 9 anos de idade. Esse menino tinha a idade dos mesmos garotos de sua turma, só que esse menino era diferente. Esse menino tinha uma cicatriz que vinha de cima a baixo, uma cicatriz imensa, horrível, e por causa disso, nenhum colega gostava de brincar com ele, e por causa disso, todo mundo fugia daquele garoto, e eles chamavam aquele garoto de monstrinho, exatamente por causa daquela grande cicatriz que vinha de cima a baixo no rosto daquele garoto. Resultado, o garoto ganhou, por caridade, uma bolsa de estudos para estudar em um colégio particular, e ele foi para lá, mas ninguém daquele colégio queria conversar e se relacionar com aquele menino. Ele vivia sozinho, mas ele vivia tranquilo. Porém, os colegas de turma, que tinham a mesma idade, foram até a professora e disseram: professora, nós estudamos aqui desde pequeno, é a mesma turma, agora esse menino aqui entrou na nossa turma, esse menino é horrível, ele parece um monstro, ele tem uma cicatriz imensa, que parece que está aberta, a gente tem medo dele, e quando a gente olha para o rosto dele, a gente não tem sequer coragem de merendar, porque a gente tem nojo daquela cicatriz, nós não queremos ele na nossa turma, peça para que ele vá para outra turma, a gente não o quer aqui. A professora, sem saber o que fazer, foi até a diretora e disse: diretora, olhe, aquele menino está sendo rejeitado por todos os colegas, eu não sei mais o que fazer, a senhora podia me dar uma ideia? E a diretora do colégio disse: mas é muito fácil resolver essa situação, você faz o seguinte, como a gente faz fila para as crianças entrarem na turma, você vai fazer o seguinte, deixe ele sempre atrás de todo mundo na hora da entrada, porque assim ninguém vai olhar para trás e não vai ver o rosto do garoto. E na hora de sair, você mande que ele saia primeiro do que todo mundo, porque assim ele sai rápido e ninguém mais olha para o rosto dele. A professora não gostou da solução, mas como foi dada pela diretora, ela foi até o garoto e disse: olha, vamos fazer assim, na entrada logo de manhã cedo você fica lá atrás, para que ninguém olhe para você, e eu vou deixar você aqui bem perto da porta de saída, na hora que tocar o sinal, você sai logo, porque assim os seus colegas não vão fazer nenhuma queixa sobre você. O garoto era inteligente, então o garoto foi diante da professora e disse: professora, está certo o que a senhora e a diretora decidiram para a minha vida, mas eu só quero ter o direito de uma única vez, de ir diante da turma e dizer para eles algumas palavras, apenas isso, e serão palavras muito educadas, a senhora não tenha dúvida. A professora, constrangida, e por ver que aquele aluno era tão inteligente e tão educado, deixou. E o menino foi diante dos colegas. Quando ele foi lá para frente, todo mundo baixou a cabeça para não olhar para o rosto do garoto. E o garoto, sem medo, disse: meus colegas, há 2 anos atrás, eu tinha apenas 7 anos. E eu ainda morava lá na favela da Rocinha. Meu pai era camelô. E eu tenho minha mãe, tenho também mais 3 irmãos. Naquela época, eu tinha um irmão que tinha 4 anos, um outro irmão que tinha 2, e uma irmãzinha que tinha apenas 2 meses. Meu pai era camelô, e um dia, um carro foi fazer a ré e passou por cima dele. E meu pai foi esmagado, e eu fiquei órfão, mas minha mãe nunca deixou de cuidar da gente, embora a gente fosse pobre. Lá no nosso barraco, todos os dias, de manhã, antes da gente ser levado para o colégio, minha mãe, antes da gente acordar, desce e compra pão, e depois sobe uma imensa escadaria para finalmente chegar no nosso barraco e nos dar o alimento. Pois bem, naquele dia estava chovendo, há 2 anos atrás, e minha mãe pegou o guarda-chuva, abriu a porta, depois fechou a porta do nosso barraco e desceu para comprar pão.
E eu fiquei ali quando vi minha mãe saindo e achei engraçado, porque a única lâmpada do nosso barraco estava acesa. E eu achei bonito quando a água começou a descer pelo fio e todas as vezes que passava pela lâmpada quente fazia tss, tss, tss. E eu achei interessante, até que a lâmpada explodiu. E quando a lâmpada explodiu, o fogo começou. E eu entrei em desespero. E eu fui até a porta para tentar sair do barraco, mas minha mãe havia fechado. Comecei a gritar e a fumaça começou a dominar tudo. E eu entrei em desespero e mais alto eu gritei. Pois bem, o fogo já estava no telhado. Meus irmãos estavam lá sem saber o que fazer e minha irmãzinha estava lá deitada no chão. Pois bem, foi quando minha mãe voltou. Quando minha mãe viu que o barraco estava pegando fogo, minha mãe não precisou da chave, mas lançou pela força do seu amor todo o seu corpo contra aquela porta e conseguiu abrir a porta do barraco. Resultado, minha mãe, no meio de toda aquela fumaça e do fogo que já estava no telhado, conseguiu me pegar e conseguiu pegar meu irmão de 2 anos de idade e me colocou com ele no lado de fora. Colocou meu irmão de 2 anos no meu colo e disse: fique aí que eu volto já já. Resultado, minha mãe conseguiu entrar no barraco, que já estava cheio de chamas. Mesmo assim, ela ainda conseguiu pegar o meu irmão de 4 anos e colocou ao nosso lado. Mas, quando minha mãe quis voltar para pegar minha irmãzinha de apenas 2 meses, os vizinhos seguraram minha mãe e disseram: você é louca? O fogo já está alto, a menina já deve estar morta, e quem é que vai criar esses 3 se você morrer queimada? Resultado, minha mãe gritava o nome da minha irmã, mas ninguém deixava que minha mãe entrasse no barraco. Eu então peguei meu irmãozinho de 2 anos que estava no meu colo, coloquei no colo do que tinha 4 anos e disse: fica aí que eu volto já. Então entrei no barraco, desesperado, fumaça, não conseguia respirar, o fogo já estava alto. Eu tentei me livrar de tudo aquilo e finalmente consegui rapidamente pegar minha irmãzinha que estava desacordada e sair do barraco. Mas quando estava na porta, uma telha desceu e cortou meu rosto de cima a baixo. Mesmo com aquela telha Eternite na minha frente quente, eu consegui tirar a telha Eternite e consegui sair do barraco, apesar do sofrimento e das minhas queimaduras. Mas entreguei minha irmã de 2 meses nas mãos da minha mãe, e minha irmãzinha ainda estava viva. Então o garoto falou: vocês acham essa cicatriz feia, não é? Pois bem, todos os dias, quando eu chego em casa, existe uma menininha que hoje tem 2 anos de idade, que é minha irmã, que sai correndo, pula no meu colo e beija essa cicatriz que ela chama cicatriz do amor. Quando o garoto disse isso, todos os colegas levantaram os olhos, olharam para ele e já não chamavam mais de monstrinho, mas passaram a chamá-lo de pequeno herói. Meus irmãos e minhas irmãs, quem de nós é capaz de ler o coração do outro? Quem de nós é capaz de ler o que o outro viveu? Quem de nós é capaz de julgar o outro? Porém, somos capazes de reconhecer quem nós somos. Foi isso que Jesus fez ao curar tantos homens e tantas mulheres. Não os julgou, ele os ajudou. Que precisamos fazer se verdadeiramente quisermos ser chamados de cristãos. Que cada um viva a beleza dessa vida e ajudando os outros, que juntos, a exemplo de São Sebastião e por sua intercessão, caminhemos sempre mais para Deus.